Se observarmos alguns acontecimentos em nossa vida diária, veremos que a física está diretamente envolvida, seja quando jogamos futebol, tênis de mesa, pebolim, sinuca, andamos de carro ou até mesmo a pé. A física faz parte de nossas vidas. Em uma partida de bilhar, veremos que uma bola transfere seu movimento total ou parcialmente para outra. A grandeza física que torna possível estudar essa transferência de movimento é a quantidade de movimento linear, também conhecida como quantidade de movimento ou momento linear. A quantidade de movimento relaciona a massa de um corpo com sua velocidade. As características da quantidade de movimento são o módulo, quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade, a direção, que é a mesma da velocidade, o sentido, que é o mesmo da velocidade, e a sua unidade no sistema internacional é kg vezes metros por segundo. As mesmas observações feitas quanto às bolas de bilhar podem ser feitas quanto às bolas de gude, onde a influência das massas no movimento pode ser observada. Se jogarmos uma bola de bilhar e uma bola de gude, ambas avançam no mesmo sentido, mas com velocidades diferentes. Porém, se jogarmos uma bola de gude e uma sinuca, essa avança apenas um pouco, e a bola de gude recua com uma certa velocidade. Sempre que um corpo ganha quantidade de movimento, outro corpo perde igual quantidade de movimento. Esta é a lei da conservação da quantidade de movimento. Colisões elásticas. É uma colisão na qual não há perda de energia cinética. Após o choque, as esferas passam a mover-se em sentido contrário ao que tinham antes de colidirem. Colisões inelásticas. Em uma colisão inelástica, parte da energia cinética dos corpos colidindo é convertida em outras formas de energia, tais como calor ou energia sonora. Em uma colisão perfeitamente inelástica, ambos os corpos possuem o mesmo movimento depois. A conservação da quantidade de movimento só pode ser estabelecida quando Newton deu à velocidade e, consequentemente, a quantidade de movimento, o seu caráter vetorial, substituindo o produto mv, sendo m a massa medida em quilos e v a velocidade medida em metros por segundo, pelo produto mv vetorial. O pêndulo de Newton é um dispositivo que ilustra a conservação da quantidade de movimento linear. O antigo brinquedo bate-bate aproveita-se do mesmo princípio do pêndulo de Newton, isto é, o das colisões elásticas. Os conceitos de quantidade de movimento podem ser observados quando andamos de bicicleta, onde transmitimos o movimento do pé para a roda, a qual continuará se movendo por um tempo depois de pararmos de pedalar por alguns instantes. Inclusive, a bicicleta continuará se movendo depois que freamos. Isso está relacionado ao conceito de conservação da quantidade de movimento. Essa conservação ocorrerá se não houver influências externas, como atrito, resistência do ar, etc. Isso explica por que um balanço, por exemplo, para de se mover depois de um tempo, mas a Terra, que está no espaço, não. Quando a bola está parada, a quantidade de movimento é igual a zero, e a do movimento do pé é igual a 30. Assim, a quantidade de movimento total antes do chute é 30. Durante o chute, uma parte da quantidade de movimento do pé é transferida para a bola. A quantidade de movimento total se conserva, embora variem as quantidades de movimento do pé e da bola. Algo semelhante ocorre no pebolim, onde o boneco continua girando depois de chutar a bola. Quando a raquete atinge a bola, temos uma transferência de movimento, mas a raquete ainda permanece com uma razoável quantidade de movimento. Antes da jogada, 30 mais 0 igual a 30. Depois da jogada, 20 mais 10 igual a 30. Para caminhar, nós nos impulsionamos para frente e ao mesmo tempo empurramos a Terra para trás, resultando em deslocamento para frente. Porém, não vemos a Terra se deslocar em sentido oposto. Isso poderia nos dar a impressão de que nosso movimento não estaria acoplado ao outro e que a conservação de quantidade de movimento não ocorreria. Afinal, esses foram alguns exemplos da quantidade de movimento em nossas vidas, mas a quantidade de movimento também pode ser observada em outras situações, como a sua aplicação em fluidos, uso em foguetes, o recuo das armas de fogo ou até mesmo o plasma, onde as colisões inelásticas que ocorrem a nível atômico acabam por ocasionar os saltos quânticos dos elétrons e ionizar o gás. A conservação da quantidade de movimento também pode ser relacionada à conservação de energia, como numa montanha russa que converte energia potencial gravitacional em energia cinética numa descida.
sendo possível também relacionar a quantidade de movimento com a inércia, lei da mecânica newtoniana, observada em nosso dia a dia quando, por exemplo, o ônibus que você está começa a acelerar ou faz uma curva, sendo este um exemplo que demonstra um caráter vetorial.